Eu quero abrir com você um texto bíblico que está lá no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Se você tem o nosso aplicativo, abra ele aí e leia a Bíblia através dele. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, e nós vamos meditar apenas no versículo 1. Nós ouvimos nessa noite pessoas que tiveram a oportunidade de ter um novo começo. E o nosso Deus é aquele que propicia isso para nós, a partir do momento que nós nos posicionamos para a sua vontade, para o seu querer. Mas existe um grande erro na nossa história, de nós nunca queremos ler a história de uma pessoa até chegar ao seu sucesso. Nós sempre gostamos de ler o final das histórias. Na verdade, eu conheço algumas pessoas que começam lendo um livro pelo final ao invés do começo. Porque existe dentro de nós uma grande capacidade de nós sermos precipitados. Existe dentro de nós uma grande vontade de nós fugirmos dos processos de Deus para a nossa vida. E hoje pela manhã, quando eu meditava apenas nesse versículo, nós vamos perceber que Samuel, quando descreve sobre o rei Davi, em um versículo, ele faz uma síntese da vida de Davi. Eu quero ler com você e a palavra de Deus nos fala. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi um homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e compôs belas canções de Israel. O profeta Samuel, de uma forma sábia e inspirada por Deus, ele traz o relato sobre as últimas palavras de Davi. Entretanto, antes de falar a oração de Davi e a bênção de Davi sobre alguns homens que chamavam-se os valentes de Davi, Samuel, ele traz um breve histórico de quem foi o rei Davi. E quando nós olhamos para a história desse rei, tão reconhecido na nação de Israel, eu já comentei aqui que quando nós vamos para Israel, nós não encontramos túmulos tão venerados como o do rei Davi. Existe a cidade de Davi. Davi, ele é conhecido na história bíblica como o homem segundo o coração de Deus, como o maior rei que Israel já viu até os dias de hoje. Mas até nós chegarmos a um local que Deus tem para a nossa vida, nós temos uma grande jornada. E nós gostamos de nos inspirar na história de muitas pessoas, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar o processo dessas pessoas até chegar em determinado lugar. Então, nesse primeiro versículo que eu li para vocês, eu vou tirar algumas coisas e nós vamos fazer uma breve reflexão de quem era Davi. A primeira coisa que o profeta fala, que Davi foi um homem que Deus tornou importante. Sabe, muitas vezes, nós olhamos a importância de alguém por aquilo que ele faz. Nós costumamos olhar a importância de alguém pelos méritos que aquela pessoa desempenhou até o dia de hoje. Até o dia da sua fama, até o dia do seu sucesso. Mas o que é incrível aqui, que Samuel, em apenas uma frase, ele fala sobre uma eleição que Deus havia feito sobre a vida de Davi, ainda quando ele não era absolutamente nada. E é essa forma que Deus também trabalha conosco. Deus nos chama ainda quando nós não somos. Deus nos chama absolutamente quando nós não somos nada, para que Ele possa mostrar a sua glória em nossa vida. E o mesmo Samuel,
no seu primeiro livro, agora no capítulo 16, do versículo 11 até o 12, ele fala quando Deus leva ele até a casa de Jessé para ungir Davi, o rei de Israel. Versículo 11 fala o seguinte, deixa eu mostrar um pouco antes para você entender. Samuel, ele foi atrás do rei que Deus havia mandado ele ungir. E Samuel sabia que seria na casa de Jessé. Mas Samuel esperava encontrar uma pessoa extremamente capacitada para desempenhar o cargo do rei sobre Israel. Então, quando Samuel ele chegou na frente dos filhos de Jessé, ele olhou aqueles que eram aparentemente os mais capazes para cumprir essa missão. Então Jessé, ele colocava primeiro aqueles que era mais belo, que era mais forte, na frente de Samuel, e Deus dizia para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E quando acabaram todos os filhos, olha para mim, gente, por favor. E quando acabaram todos os filhos da fila, Samuel pergunta, você só tem esses? E daí Jessé, ele lembra, não, eu tenho mais um, que está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. Então Samuel, ele diz o seguinte, aqui o versículo 11, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é esse mesmo, unja-o. Olha que incrível, igreja. Esse texto nos mostra duas coisas. Que existe uma eleição de Deus sobre a vida daqueles ou de todos. Mas existe uma eleição de Deus muito na vida daqueles que são improváveis. Hoje nós olhamos a história de pessoas que estavam com pensamentos até suicidas, você sabia disso? Pessoas que eram improváveis diante de um futuro promissor. Da mesma forma que Davi era improvável para ser o rei de Israel. Mas o texto bíblico fala que não foi a capacidade de Davi que tornou ele importante. Mas o texto bíblico fala que foi Deus quem tornou importante Davi. Sabe o que significa? Que quando a nossa história se encontra com a história de Deus, não há homem algum que não se torne importante perante Ele. Ele é o Deus que muda histórias. Ele é o Deus que muda destinos. Ele é o Deus que faz com que os órfãos que não têm pais se tornem amados como filhos. Você vai dizer, Marcos, o que isso tem a ver com a minha história? Meu irmão, tem tudo a ver com você. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, sobre uma eleição que Deus fez, antes mesmo do mundo ser criado. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Cara, sabe o que isso significa? Que antes de você nascer, antes do mundo ser criado, Ele disse, eu enviarei meu filho para morrer pelo Márcio, para morrer pelo Vinícius, para morrer por todos que estão aqui. Se você se sente improvável, eu quero dizer que nessa noite, esse pensamento limitante da sua vida vai cair por terra em nome de Jesus, porque você foi amado por Deus antes do mundo ser criado. Antes de todas as coisas existirem, você foi amado por Deus, meu irmão. Não é o que você faz,
Não é a grana que está no seu bolso que torna você importante, mas é o amor de Deus na sua vida que te faz importante. Nós precisamos saber isso. Podem os amigos te abandonarem, pode o mundo te abandonar. Deus usa uma metáfora para a nação de Israel através do profeta, dizendo: pode jamais, ele usa a seguinte metáfora, ele fala assim: uma mãe que amamenta, possivelmente ela não vai esquecer do seu filho que mama. Mas Deus continua dizendo: mesmo que um dia ela esqueça, eu jamais me esquecerei de vocês. Nós temos um Deus que ama toda a humanidade. E se o mundo, ou se alguém disse para você algum dia que você não é importante, eu quero te dizer, meu irmão, que você podia estar lá no mais profundo lamaçal do pecado. Hoje o Adriano falava: eu era um alcoólatra, eu era um viciado, mas mesmo assim Ele me amou. Cara, você pode estar no mais fundo do poço, Ele é o Deus que te faz importante. Ele é o Deus que muda a sua história. Ele é o Deus que muda o seu destino. Tem um texto de Davi, sobre Davi, onde Deus ele fala o seguinte: eu te tirei de trás das malhadas. Sabe o que isso significa? Que Davi ele era totalmente esquecido pelo seu pai, ele era totalmente esquecido por sua família, ele era esquecido pela sociedade. As malhadas significam as ovelhas que ele cuidava. Sabe de uma coisa, meu irmão? O mundo não precisa ver o seu coração. Quem precisa ver o seu coração é o nosso Pai eterno. Quem precisa ver a sua necessidade é o próprio Deus. E quem sabe você se encontra na maior exclusão da sociedade, porque, conforme a lei judaica, o pastor ele era um homem impuro, porque ele precisava cuidar 24 horas por dia, até no sábado, dos animais, e as ovelhas deixavam os pastores imundos. Perante a lei, o próprio Davi, ele também era um improvável. Mas para Deus, Davi era o homem certo. Para Deus, Davi, ele era o homem mais importante. Para Deus, meu irmão, você é a pessoa mais importante dessa terra. Ao ponto dele dar o seu filho para morrer por você, para que você tenha a vida eterna. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Existe uma eleição divina sobre a sua vida. E essa eleição foi dada por Cristo Jesus. Versículo 7, 1 Samuel 16, 7. O texto bíblico fala que quando o profeta Samuel ele chega, a primeira coisa que ele vê é um homem extremamente bonito e alto. Eu ia falar parecido comigo, mas não é o meu caso, né? Eu não sou nem alto e nem bonito. A minha esposa me acha bonito, mas não alto, né? Alto não posso dizer que eu sou, porque embora eu tenha 1,90, não aparece que vocês estão vendo eu de longe, vocês estão nas câmeras me vendo, então sou um cara mais ou menos. Volto para cá, só para quebrar o gelo. O texto bíblico fala que quando ele olhou aquele cara bonito, ele disse: é esse. Sabe o que o Senhor disse para ele? Não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Deus vê a sinceridade daquele coração que, quem sabe, está gemendo, está aflito diante das situações.
E sabe de uma coisa? Às vezes nós pensamos que nós vamos até Deus, mas quando Jesus, ele está perante os seus discípulos, ele traz uma ilustração sobre a videira, e no capítulo 15 do Evangelho de João, e no versículo 16, ele fala uma das coisas mais incríveis que você não pode deixar de saber. Ele fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Deus nos escolheu para a sua glória, e Deus nos escolheu para nos tornar importantes. Capítulo 23, versículo 1, voltando para esse texto base. O texto diz que Davi foi o homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3 e 4. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de toda Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Davi, ele passou por 3 unções na sua vida. Primeira vez que ele foi ungido por Samuel. A segunda vez que ele foi ungido rei sobre Judá. Mas a promessa do Senhor era que Davi fosse rei sobre toda Israel. E aqui que vem algo muito importante que eu quero falar para você nessa noite. Lembra que no início, na introdução, eu falei que muitos estão preocupados com o final da história? Existem pessoas tão agoniadas com o final da sua história que procuram videntes, que procuram cartomantes, que procuram horóscopos, que procuram várias coisas, numerologia. Primeiro, você está equivocado, está andando num caminho maligno para a sua vida, porque somente Deus sabe o nosso futuro. Então existem muitas pessoas que só estão olhando para um futuro que não nos pertence a saber. Por isso que Jesus, no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 6, do versículo 20 e diante, ele fala sobre a solicitude da vida, sobre a ansiedade da vida. E quando eu ministrava numa célula, o Senhor usou com grande sabedoria um dos nossos discípulos, Vinícius Frois. Ele trouxe uma definição muito incrível sobre preocupação. Ele me trouxe a etimologia da palavra. Ele disse: pastor, você sabe de uma coisa? Que a preocupação é quando você pré-ocupa o seu futuro. Isso é preocupação. O futuro não está nem acontecendo, mas antecipadamente você já está preocupado com o futuro. Esse é o nosso maior problema. É que nós queremos ser aquilo que Deus sonhou para que nós fôssemos logo amanhã. Veja que interessante, Davi, ele foi ungido rei a primeira vez com 17 anos de idade. Nós estamos falando em um gap, em um tempo, em um buraco no tempo de 23 anos, até o Senhor lapidar a vida dele, para que ele se tornasse o rei de Israel. Sabe de uma coisa? Antes de você ser visto pelas pessoas, antes de você ser visto pelo mundo, Deus te escolhe primeiro para você ser dele. Deus escolhe a sua vida antes de o mundo ver quem você é e para quem você foi chamado, para primeiramente você ser dele. Nós somos chamados em primeiro lugar para que a glória do Senhor seja manifesta em nossa vida. No encontro nós ouvimos testemunhos incríveis e nós pedimos: gente, segura a onda, as pessoas precisam vir no encontro para entender o que vocês receberam naquele lugar. Mas nós ouvimos testemunhos tremendos daquilo que Deus fez na vida de muitas pessoas que estavam emocionalmente destruídas e espiritualmente. Eu quero dizer para você
que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida agora, e você não está vendo a luz, é porque, em primeiro lugar, o Senhor está escolhendo você para você ser totalmente dependente dEle. Davi, ele demorou 23 anos até que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. E é nessa hora que nós nos entregamos ao Senhor, que os sonhos de Deus começam a brotar em nosso coração. Não existe nada melhor do que nós sonharmos os sonhos de Deus. E você vai dizer: Marcos, como eu sei que o sonho é de Deus? Porque os sonhos de Deus, em primeiro lugar, sempre vão glorificar a Ele. E os sonhos de Deus que glorificam a Ele, meu irmão, é tão incrível e tão bom. Primeiro, que está relacionado certamente à sua família. Se você, quem sabe, olha para a sua família, vê muitas coisas erradas acontecendo, eu quero dizer para você que Deus está colocando um sonho de restauração na sua família para a glória dEle. Deus está colocando um sonho de ver a sua família transformada para a glória dEle. Deus está colocando um sonho de você, quem sabe, um dia ser um grande pregador do Evangelho para a glória dEle. Mas existe um tempo e um processo para que as coisas aconteçam. Porque o texto bíblico fala que foi Deus, não foi Samuel, que escolheu Davi para ser rei. Aquilo que Deus escolheu na sua vida, homem nenhum pode tirar. A eleição de Deus sobre a tua vida. Aplauda ao Senhor por isso. O rei Saul, por inúmeras vezes, tentou tirar o reinado que já estava sobre Davi espiritualmente. Mas em nenhuma das vezes, Davi foi destruído. Porque foi Deus que colocou sobre a vida dele algo. E aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida é dele. E é Ele que vai fazer para que essas coisas se cumpram na sua vida. Para finalizar, o ministério já pode subir. E é muito incrível que, além desses adjetivos que tornam Davi um grande homem, Samuel fez questão, presta atenção em mim, questão de trazer um adjetivo quando ele fala: Davi escreveu belas canções para a nação de Israel. Canções está relacionado à gratidão que existia no coração de Davi. Charles Spurgeon, um grande estudioso de Salmos, ele fala que possivelmente Davi escreveu todos os seus salmos já quando estava no palácio. Mas as histórias que Davi expressava nas suas canções não se referia apenas ao período que ele era rei, mas também, possivelmente, se referia ao período que ninguém o conhecia, quando ele estava atrás das malhadas, quando ele estava cuidando das ovelhas. Imagina, estou falando hipoteticamente, porque eu não sei se foi dentro desse contexto. Imagina um coração cheio de gratidão, por mais que estivesse cuidando das ovelhas. Davi, ele era um pastor, então ele escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta.
Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consola. E de repente Davi, em um dos seus salmos, ele diz: Senhor, a minha alma está abatida. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. E em outro salmo, Davi ele fala: eu estou sendo perseguido, eu sinto medo da morte perto de mim, mas o Senhor é que é o meu escudo. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que todo homem próximo do Senhor e que tem uma vida transformada sempre terá um coração grato. Deus escolhe corações gratos para que a sua glória seja manifesta na vida dessas pessoas. Quais são os cânticos que existem dentro do seu coração? Ei, você que um dia conheceu Jesus, quem sabe participou de um encontro como esse, ou quem sabe aquela euforia que você estava quando aceitou Jesus, cantando para um lado e para o outro. Ei, você ainda continua cantando como você cantava antes? A sua vida ainda está grata ao Senhor por aquilo que Ele fez, ou você está decepcionado porque você não vê nada acontecendo? Ou quem sabe você que está aqui me ouve pela primeira vez e você vai dizer: pastor, de fato eu me sentia a pessoa mais desprezível da face da terra, eu me sentia a pessoa mais esquecida da face da terra. Ei, eu estou aqui para dizer para você: o mundo pode ter esquecido de você, mas Deus jamais se esquecerá de um filho seu. Quem sabe ainda você não tem essa eleição de ser ainda um filho, mas nessa noite, a partir de Jesus, você pode se tornar essa pessoa. Deus ele pega os improváveis, Deus ele pega aqueles que não são para tornar o rei de Israel. Deus nessa noite pode pegar a sua família que é improvável, que não é nada, e transformar uma família segundo o seu coração.